A veces la vida se detiene, pero el amor no. En una habitación silenciosa, donde las máquinas respiran por alguien que amamos, nace una pregunta que nadie ousa formular en voz alta. Ele todavía está aí. Não é uma dúvida qualquer, é uma súplica contida. É o olhar perdido da mãe que aperta a mão do filho em coma há semanas, esperando um sinal, qualquer sinal. É o coração apertado do marido que conversa todos os dias com uma esposa que não responde mais. É a sensação de falar com alguém que parece ter partido, mas que o corpo ainda insiste em permanecer. Entre a ciência que monitora sinais vitais e a alma que busca um fio de esperança, existe um lugar onde a dor encontra o mistério, um lugar onde o corpo repousa, mas o espírito talvez esteja mais vivo do que nunca. Eu sei, essa dor não passa fácil. Esperar, sem saber o que esperar. Amar, sem saber se o outro ainda sente. Cuidar, sem saber se a alma escuta. É uma dor que não grita, mas pesa. Pesa nos ombros, pesa no peito, pesa na alma. E mesmo cercados por médicos, familiares, promessas e estatísticas, há um silêncio que ninguém consegue romper. O silêncio da incerteza espiritual. Será que ele está sofrendo? Será que nos ouve? Será que já partiu e não nos avisaram? Ou será que está lutando no seu tempo, no seu modo, por algo que não entendemos? Foi por essas perguntas que tantos buscaram Chico Xavier. Em suas cartas psicografadas, em seus livros, em sua voz doce e firme, ele nos trouxe respostas que não vêm dos homens, mas dos espíritos. Ele nos ensinou que o coma não é ausência, não é vazio, não é o fim, é um entre-lugar, um campo espiritual ativo, muitas vezes sagrado. Emmanuel, seu guia, dizia com clareza: o coma é muitas vezes um corredor entre dois mundos. E esse corredor, meus amigos, é habitado. Ele é percorrido pelo espírito que, mesmo em silêncio, está aprendendo, se desprendendo, revendo a própria história. Imagine por um instante a imagem de uma crisálida. De fora, parece apenas um casulo imóvel, mas por dentro há uma revolução. A lagarta, que antes rastejava, agora se prepara para voar. Assim também é o espírito em coma. O corpo repousa, sim. Mas o espírito pode estar voando entre mundos, recebendo instruções, reencontrando amores, sendo cuidado por benfeitores que a medicina não vê. Chico Xavier contou, em mais de uma psicografia, casos de pessoas que, ainda presas ao corpo físico, já estavam despertas no plano espiritual, como a jovem que, mesmo em coma, descreveu sua chegada à colônia espiritual. Ela disse: eu vi meu corpo de fora e não tive medo, tive paz. Ela viu a mãe todos os dias, segurando sua mão, chorando em silêncio, e disse: mamãe, eu te escutava, eu sentia seu amor. Não, o coma não é inconsciência total, é uma espécie de dupla morada. Parte do espírito ainda se ancora ao corpo, mas outra parte já caminha em outras paisagens. É como viver em dois tempos ao mesmo tempo, como sonhar e lembrar ao mesmo tempo. André Luiz descreveu em suas experiências espirituais que muitos irmãos em estado de coma já se encontram nas colônias espirituais, estudando, recebendo auxílio, se preparando, e acrescentou: a misericórdia divina aproveita até o último fio de conexão com o corpo físico, porque cada instante pode ser precioso, cada minuto pode ser uma chance de reconciliação interior, uma oportunidade de cura moral, uma despedida silenciosa. É comum pensar que quem está em coma sofre sem parar, mas os espíritos revelam outra verdade. Quando há mérito, quando há intercessão espiritual, os benfeitores desligam suavemente a dor física. O que resta, muitas vezes, é o trabalho da alma. E esse trabalho, meus irmãos, é silencioso, profundo, sagrado. Às vezes, o sofrimento está mais em quem observa do que em quem transita entre os planos. Porque ver alguém assim, parado, mudo, ausente, dilacera. Mas talvez, do outro lado, ele esteja mais presente do que nunca. Também não devemos apressar julgamentos ou tomar decisões baseadas apenas no desespero. Há espíritos que recebem o coma como missão, que precisam daquele tempo, que estão reparando erros do passado, reencontrando vínculos antigos, refazendo compromissos espirituais. Desligar um corpo antes da hora pode significar interromper um processo de cura moral. Emmanuel dizia que o tempo espiritual não é o nosso tempo. Semanas na Terra podem conter séculos de aprendizado para o espírito desperto. Por isso precisamos ter cuidado, ter fé, ter serenidade. Há casos em que o coma é induzido pela medicina, outros em que ele ocorre de forma espontânea, e espiritualmente há diferenças. Quando é a medicina que decide,
o espírito pode ou não acompanhar, mas quando o coma vem por via natural, quase sempre há um propósito mais profundo. Às vezes, é o próprio espírito que decide ficar um pouco mais, para preparar quem fica, para acertar algo não dito, para se despedir com mais consciência. E isso não se mede com aparelhos, se sente com o coração. Por isso, cuidado com frases como "ele está vegetando". Chico dizia, mesmo o silêncio do corpo pode estar em prece, e ele sabia do que falava, porque viu, inúmeras vezes, espíritos despertando na espiritualidade antes do desligamento final. Espíritos que aproveitaram o coma para fazer as pazes com a própria consciência, para perdoar, para se perdoar, para reencontrar em sonho aqueles que partiram antes. O coma pode parecer inércia, mas muitas vezes é oração, uma oração sem palavras, mas cheia de sentido. E se você tem alguém nessa situação, saiba que a oração tem poder real. Uma prece feita com fé, com doçura, com serenidade, pode aliviar tensões perispirituais, pode afastar influências negativas, pode abrir portas de luz. Não ore apenas pedindo a cura do corpo, ore pedindo a paz da alma. Peça que o espírito seja amparado, que receba luz, mesmo que já esteja em outra dimensão. Porque, espiritualmente, não existe distância que a prece não alcance. Há também casos mais complexos. Espíritos que, por culpa ou medo, se prendem ao corpo, que não querem partir, que sentem-se presos por laços emocionais desordenados. Nesses casos, o coma se torna um campo de batalha invisível. E é aí que a família pode ajudar muito, com desapego amoroso, com fé, com vibrações de luz, com o evangelho no lar, com passes, com entrega. Às vezes, o espírito precisa de permissão para ir, e essa permissão vem do coração de quem ama. Emmanuel nos disse, o espírito pode viver séculos em semanas, se estiver desperto para isso. O tempo da terra não mede o avanço da alma. Enquanto o relógio marca dias e noites, o espírito revisita encarnações, reencontra pessoas queridas, entende dores antigas e volta diferente, mesmo que para nós tudo pareça igual. Por isso, não subestime o coma. Ele pode ser o último presente da misericórdia divina. Um tempo suspenso, onde o amor continua ensinando. E aos familiares, eu sei, é difícil. A culpa vem. O medo vem, o dilema da continuidade aperta o peito. Será que estou mantendo ele aqui por amor ou por egoísmo? Será que estou desistindo cedo demais? Não existem respostas fáceis, mas há caminhos de paz. Quando agimos com fé esclarecida, com oração sincera, com escuta interior, encontramos a decisão mais amorosa. E às vezes, amar é permitir que a alma siga seu rumo. Sim, há casos em que o coma é uma segunda chance antes da partida definitiva. Espíritos que recebem essa trégua para realinhar escolhas, para se despedir, para perdoar, para entender. Já ouvi, em mensagens psicografadas, frases como "eu precisava desse tempo para compreender quem eu fui". E isso não tem preço, porque a alma, no seu tempo, sempre encontra um jeito de se curar. Por isso, nunca pense que o coma é o fim, ou uma pausa sem propósito. É um campo espiritual ativo, vivo, sagrado. Chico Xavier nos ensinou a ver além dos sinais vitais, a compreender que mesmo quando os olhos se fecham, a alma continua. O corpo dorme, mas o espírito desperta. Respeitar esse tempo é um ato de amor, de fé, de sabedoria. E se, em vez de ausência, o coma fosse uma presença intensa, invisível, mas cheia de significado, e se fosse uma chance, uma ponte, um reencontro, hoje, só por hoje, descanse sua alma nessa certeza. O amor não se apaga, nem mesmo quando tudo parece silêncio. Porque no silêncio, Deus fala. E a alma escuta. Se essa mensagem tocou seu coração, sinta-se acolhido. Este canal é um porto de luz. Aqui, ninguém atravessa a dor sozinho.